Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque a realidade que cremos e servimos é uma realidade eterna. E sim, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, Rei das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós Te bendizemos, Te louvamos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de louvar o Teu nome hoje, de louvar o Teu nome sendo filhos que somos. Louvar o Teu nome, Senhor, diante da vida que temos vivido. Por isso nós Te agradecemos e clamamos por aqueles, Senhor, ao redor do mundo que não Te conhecem. Por aqueles que aguardam uma voz que proclame. Por aqueles povos, Senhor, que ainda nunca ouviram falar do nome Jesus. Por aqueles povos, línguas, etnias que não têm um único versículo da Bíblia. Nós clamamos nesta manhã, Senhor, e pedimos sim, envie os Seus trabalhadores ao redor do globo. Envie-nos, Senhor, como igreja. Dê-nos a cada dia a convicção desta responsabilidade e missão, para que muitos, como lá diz no Apocalipse, de todas as nações, possam estar diante do Cordeiro, louvando o Deus que nos salvou. Que isso nunca saia do nosso coração. Que nenhum conforto tire o senso, Senhor, dessa responsabilidade que temos, para que o mundo possa proclamar em vida, antes da eternidade, que Tu és o Rei das nações. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa súplica, e continue conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia uma vez mais, no mesmo texto que nós lemos anteriormente, Gálatas 2:20, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe nessa manhã, todos os que nos visitam, você é muito bem-vindo, os que retornam das férias, ainda em processos, em ondas de retorno, né? As marés terminarão de chegar em breve, se Deus quiser, bom estarmos aqui juntos. Gálatas 2:20, meus irmãos, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco neste momento e abra o nosso entendimento. Abra as nossas mentes, a nossa atenção. Dê condições para cada irmão e irmã aqui anotar, escrever, ser proativo com o que estudaremos. E da mesma forma, abençoe as nossas crianças, que agora estão lá na sua classe. Abençoe cada professor e professora, e que eles também sejam, Senhor, acolhidos, abençoados pelas boas notícias. E que todas as nossas crianças, todas as crianças que aqui pisarem, Senhor, em 2019, nós Te suplicamos que sejam, Senhor, todas elas feitas, transformadas, alcançadas e que sejam discípulos do Senhor Jesus. Assim oramos, esperamos e cremos em Ti. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Para quem nos visita, nós temos feito um encorajamento dominical nesse 2019, que você engaje com o material que nós estamos aqui refletindo através da escrita, seja no telefone, no papel, onde você desejar, mas para que a nossa experiência cresça de aprendizado, pois Jesus nos chamou primeiramente de discípulos. Os discípulos foram chamados, e discípulo nada mais é que um estudante, que um aluno. Então nós precisamos crescer também nesta direção.
Nós continuamos a nossa série de mensagens, as primeiras igrejas com qual parecemos, e hoje nós iremos refletir sobre a igreja da Galácia. Já na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo na ordem que aparece na Bíblia inicialmente, cidades da região da Galácia foram visitadas por estes dois homens na empreitada de levar as boas notícias para o mundo. Agora é interessante que se você procurar a menção das regiões da Galácia nesta primeira viagem, você não vai achar na Bíblia, porque são cidades específicas que nós sabemos que é parte da região da Galácia. Mas quando chega o relato da segunda viagem missionária, por algum motivo, Lucas então decidiu escrever em Atos, tanto 16:6 quanto em Atos 18:23, sobre a região. E ele disse: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. No 18:23, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, fortalecendo todos os discípulos. E a pergunta então é: qual exatamente são essas cidades da chamada região da Galácia, uma vez que nós não temos a definição de toda ela e não há consenso se essas cidades dessa região da Galácia é a parte do norte ou do sul daquela região chamada anteriormente de Ásia Menor e que hoje faz parte do território da Turquia. Norte ou sul, o que sabemos é que nessas viagens Paulo fez discípulos. E fazendo esses discípulos, como de costume, ele resolve então escrever para eles. E escrever foi algo que Paulo aprendeu com aquele rabino que fora o seu professor. O nome dele era? Legal, peguei vocês, né? Gamaliel. Foi educado aos pés de Gamaliel e ele aprendeu, e Gamaliel tinha essa prática de escrever cartas instrutivas. Paulo então recebe essa instrução, esta formação, e escreve também. E escreveu para aquela região. Então, quando nós falamos da igreja que está na Galácia, ou quando você ler aos Gálatas, você não pode interpretar como uma igreja única, um lugar só, como nós analisamos, por exemplo, a igreja em Éfeso, que estava todo mundo no mesmo sítio. Quando você visita o sítio arqueológico de Éfeso, você vê que é um lugar, tem começo e tem fim. Quando falamos aos Gálatas, não falamos desta mesma forma, falamos de uma região, de várias cidades, de várias localizações. Então a carta, ela devia ser reproduzida, distribuída para todas essas regiões. E Paulo escreveu essa carta aos Gálatas a fim de duas principais razões. A primeira, defender-se dos que o atacavam e afirmar o seu ensino. Paulo precisa deixar claro para os Gálatas quem ele era, o que ele fazia e o porquê ele falava e ensinava o que ensinava. Então, Paulo escreve essa carta como uma carta de defesa. Segundo, Paulo escreve para ensinar que os homens, os seguidores de Cristo, eles não seriam justificados, eles não alcançariam justiça, eles não seriam perdoados, eles não seriam emancipados de criaturas a filhos, porque eles eram observantes da lei mosaica. Mas que eles eram e seriam justificados pela fé em Jesus. Então eles atacavam Paulo naquele momento de instabilidade do cristianismo. Eles não sabiam exatamente como agir, a igreja estava nascendo no planeta, a igreja estava em cada localização enfrentando as dificuldades da sua região. Não sabiam, não tinham uma pragmática totalmente estabelecida, era um momento de uma fluidez tremenda. E aí você tinha o grupo dos judeus que creram, eles começam a achar, no bom sentido, irmãos, aqui nós não temos que criar nenhum sentimento antagônico ou antissemita, que os judeus fizeram assim. Não, eles estavam também, o que a gente faz?
Nós aprendemos que deveríamos observar a lei, agora vem todo um outro povo de várias nações e são convidados à fé, mas será que eles não devem também obedecer um pouquinho à lei? Perguntas que qualquer um teria nesse momento histórico. De modo que parte desse grupo creu, acreditou, sugeriu e divulgou que todas as nações que crescem então em Jesus deveriam também, se for homem, começar o problema, ser circuncidado. Que deveriam obedecer à lei mosaica, deveriam, em outras palavras, se tornar primeiro judeu para depois prosseguir para o judeu que aceitou a revelação do Messias. E que ele fosse primeiro povo, que ele fosse primeiro etnia, e depois ele se transformasse neste outro povo. E este pré-requisito jamais foi anunciado por Paulo. Este pré-requisito não é o pré-requisito anunciado por Jesus, nem por ninguém. Paulo anunciou as boas notícias, Paulo tentou harmonizar esses dois grupos na caminhada, e este choque, então, que acontecia na Galácia, nos faz entender que essa carta certamente é um dos primeiros documentos que nós temos de todo o grupo literário do Novo Testamento. Porque Paulo não vai mencionar em nenhum momento nessa carta, dizendo assim, irmãos, vocês já não receberam aí o edital do Concílio de Jerusalém? Que diz que nós não devemos colocar dificuldades aos gentios que estão se convertendo. Pelo contrário, que nós devemos escrever a ele, eis a resolução, dizendo-lhes que abstenham da comida contaminada por ídolos, da imoralidade sexual e da carne estrangulada e do sangue. Já falei sobre isso nessa série. Eles deviam se abster daquilo que separariam os grupos. Se o grupo continuasse comendo carne mal passada, essa carne mal passada afastaria aqueles do judaísmo que não querem nem olhar para o sangue. Então, criou-se esse formato, essa resolução para harmonizar todo mundo, para todo mundo ter comunhão do pão, comunhão da fé, comunhão da caminhada neste novo grupo chamado igreja. Pelo fato, então, de Paulo não ter mencionado esse texto, nos faz entender que essa carta é anterior, ela vem antes de Paulo, do Concílio de Jerusalém. E coloca essa carta, como diz, como um dos primeiros documentos que nós temos do cristianismo. Então, quando chega no ouvido do Paulo, essas informações, quando ele começa a ouvir que tem gente obrigando pessoas a se circuncidar, pessoas criando os seus métodos, guarde essa palavra, o seu modelo para a fé, e um modelo que não era anunciado por Jesus, nem pelos apóstolos, Paulo obviamente se preocupa. E ele então, e isso vem com um ataque a ele, à sua pessoa, ao seu ministério, ao seu chamado. E ele não pensa duas vezes e começa a carta nos 2 primeiros capítulos com um tom extremamente severo. E ele já chega junto dizendo o seguinte, olha, não tem outro evangelho. Não importa se foi, escute isso, um anjo ou uma pessoa. Se aparecer um anjo ou uma pessoa no meio de vocês e pregar algo diferente, que seja este anjo ou pessoa, ser angelical ou humano, amaldiçoado. Paulo aqui nem entra no ponto de, mas se for um anjo, todo mundo vai falar, pô, é um anjo abençoado, apareceu aqui um anjo de Deus. Ele não quer nem saber. Ele deixa bem claro, se aparecer algo do mundo celestial, ou algo, ou um ser da humanidade, que fale uma outra notícia, porque evangelho significam boas notícias. Se vier uma outra notícia que contrarie isso, amaldiçoe essa informação, pois ela não procede. Gente ou anjo, não importa. Qual que é o chocante quando nós contextualizamos este evento? Gente, quase 2000 anos se passaram desde esse momento dessa carta. E até hoje, um outro evangelho continua a ser pregado. O evangelho da prosperidade ao invés do pão nosso de cada dia, pregado. O evangelho do determinismo ao invés do seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O evangelho do eu me garanto, ao invés do não me deixes cair em tentação.
O evangelho do meu jeito, ao invés do reconhecimento de que dele é o poder, a honra e a glória para sempre. E tantos outros modelos de evangelho que denigrem as boas novas. Essas boas novas que podem nos transformar em servos, em imitadores de Cristo. Ela se encontra com cada vez mais versões ou modelos que tentam atrair pessoas e atraem uma multidão. E a coisa mais deprimente que tem é quando você se encontra com alguém que vem desse evangelho, dessa escola. E se porventura o teu carro está quebrado, você vai falar com ele, você está em pecado, irmão, porque Deus não é Deus de miséria. Que Jesus, quando dirigiu o primeiro carro da época, foi um burro que nunca ninguém tinha montado. Até esse nível de comparações paralelas entre animais e carros. É a pessoa que quando você chora, fala para ele, eu estou sofrendo. Ele fala, não, está amarrado, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E começa a te exorcizar, dá vontade de falar, cara, expulsa o capeta que está em mim, porque a nossa Bíblia é diferente. Alguém que não ouve o texto, que ele determina o que ele quer seguir. E ele inventa a sua teologia dentro do que ele quer seguir. Ele prega aquilo, ele vive aquilo. E Deus, me ajude aí, porque eu já sei o que eu devo fazer. É a minha axologia santa, justa, que eu seguirei. Porque eu já tenho X anos de caminhada. Negócio impressionante. Então, as igrejas lá na Galácia estavam sendo influenciadas a construírem modelos, outros evangelhos. A parte maior dessa influência era: adote a etnia, o povo, o rito, e depois vocês se tornarão seguidores de Cristo. Então, Paulo vai tentar desconstruir tudo isso. Ele vai primeiro dizer sobre o seu currículo, ele vai dizer, quem está falando para vocês não é um leigo. Quem está escrevendo para vocês é um camarada que na época dele de judaísmo, ninguém que tinha a idade dele sabia mais do que ele. É alguém que tem o pedigree da tribo, é alguém que foi estudado, é alguém que sabe grego, aramaico, hebraico, latim, cidadanias múltiplas. É alguém que tem uma noção. Então escutem o que ele fala. E ele vai e começa, olha, vamos começar da base, então, já que não é o seguir leis de Moisés, o caminho para vocês, considerem o exemplo de Abraão, Gálatas 3:6. O Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado, como se ele recebesse um depósito, não anônimo, porque era de Deus, mas um depósito na sua conta. E ele fala, caramba, agora eu tenho este recurso a mais. E foi-lhe creditado porque ele creu. E aí Paulo fala, então se a gente tem um exemplo de Abraão, Gálatas, os que são da fé, os que creem como Abraão creu, são abençoados com ele. Porque Gálatas, e aí Paulo apela para a profecia. Ele vai lá para Abacuque e fala, Gálatas, lembre-se, você que é judeu, lembre-se, você que está ouvindo pela primeira vez, aprenda. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade naquilo que crê. Abacuque 2:4, ele escreveu, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons. Ele tem um orgulho que o envaidece, ele tem uma interpretação que é acima de tudo. Mas o padrão, já disse Abacuque, é que o justo vai crer, ele vai acreditar. Ele vai ter então fé no dia bom, ele vai ter fé no dia mau, fé quando ele entende tudo, fé quando não faz sentido. Fé quando ele aceita, fé quando rejeita, fé quando ele está sorrindo, fé acima de tudo quando choramos. Pois não há justificação, caminhar com Deus na prática da lei. Na prática que olha para aquilo que está simplesmente escrito e que me retira da vocação de crer. Fé que os filhos de Deus são chamados para viver independente do background. Então não há judeu, escreveu Paulo, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Quando ele está aqui ampliando, então, para classes sociais, quando ele menciona o escravo, o livre, ele está dizendo, não há justificativa porque a minha condição social é menor, não quero, ou porque ela é maior. Não há nenhum divisor. Nós somos chamados para crer, nós somos chamados para ser essa descendência de Abraão, porque ele creu como o pai da fé. Então Paulo tem uma coragem incrível de desafiar os Gálatas e desafiar a nós também, quando chega no texto que lemos. Olha, Gálatas, eu fui crucificado com Cristo. O que significa isso? Eu criei, eu aceitei, e eu estou consciente do sacrifício de Cristo. Não adianta só crer, demônios creem. Crer é só uma fase. Crer é só uma parte. Eu aceitei o sacrifício e naquela última Páscoa celebrada com seus discípulos no cenáculo, esse Cristo que se sacrificou, esse Cristo que lembrou os seus discípulos da libertação da escravidão que os israelitas passaram, que lembrou dos filhos de Deus, dos feitos de Deus, do amor de Deus, quando lá eles tomavam o vinho e comiam o pão sem fermento, Jesus vai e insere algo a mais. Jesus, olha, vocês estão bebendo o cálice da alegria, porque vocês não são mais escravos. Vocês estão comendo o pão que vocês fazem lembrar do deserto, do maná que caía. Eu agora digo que, olha, isso aqui é o meu sangue, isso aqui é o meu corpo. Esse sangue é o que vai vos libertar, esse pão aqui não é só o maná, mas é o meu corpo moído. E os discípulos ouviram tudo aquilo, não entenderam nada, e só depois da crucificação que a ficha foi cair. Então é essa consciência que Paulo está externalizando aqui. Eu criei, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado. Eu entendi o que Cristo fez. Eu comemoro o que Cristo fez. Eu vivo o que Cristo fez. E eu, então, sou chamado também a aprender aquilo que Cristo aprendeu. E Cristo aprendeu a obediência. O escritor de Hebreus nos diz o seguinte: embora fosse filho, ele aprendeu a obediência, escute isso, pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, Hebreus 5, 8, 9. Portanto, quando ele diz, eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma confissão de que eu também obedecerei até o fim. Aquilo que aquela música nos interpreta muito bem, a música Rude Cruz. Eu carrego a minha cruz e eu carregarei a minha cruz até por uma coroa trocar. É o que ele diz, não o que eu quero. É ele no comando e eu na obediência. A vida que agora vivo, eu vivo crendo. No corpo, vivamos crendo. O interior controlando o exterior. A mente decidida em viver pela fé e não pelas influências da sociedade. Mas aqui pode haver um equívoco, e não se equivoque. Viver pela fé e não pela lei não significa viver sem obras. Tiago, irmão de Jesus, escreveu, assim como o corpo sem espírito está morto, quando apagamos, o corpo continua lá, mas a alma deixa de ser alma vivente. A pessoa fecha os seus olhos, apaga. Então, assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2:26. Então, eu vivo pela fé, eu sou conduzido pelo Consolador, pelo Espírito, com obras da fé e não, escute isso, pelas obras da carne e os seus desejos. O que Paulo então percebe e entende é que este desdobramento lá na Galácia estava resultando não só numa discrepância entre o que era o evangelho e o que eles estavam fazendo, no sentido de circuncisão ou não, judaísmo ou não, não, já tinha ido além. Porque um abismo, meus irmãos, sempre chama outro.
Nós nunca mantemos uma condição assim, retilínea no erro. Ele sempre cai um pouquinho a mais, que cai um pouquinho a mais. Quando você acorda, o negócio já está terrivelmente num fogaréu enorme. Então, Paulo, continuando essa explicação, Gálatas, escute. Já que então é pela fé, já que então é por aquilo que eu não vejo, não sistematizo totalmente, porque fé é a certeza do que eu não vejo, do que eu não toco, do que eu não posso fazer fórmulas matemáticas que me expliquem os porquês. Já que é assim, viva por aquele que foi deixado para conduzir o barco, e aquele que foi deixado é o Espírito de Deus. Vivam pelo Espírito. Esse Consolador, ele vai dar o caminho para vocês, se vocês estiverem nele, crendo e deixando Ele guiar, crendo no que Jesus disse, crendo no que a Bíblia nos ensina, mas ouvindo a voz do Espírito para o hoje, se vocês fizerem isso, vocês não satisfarão os desejos da carne. E aí Paulo vai descer a marreta nesse momento, dizendo, olha, a carne é contrária ao Espírito, existe algo aí de conflito, mas se o Espírito vos guiar, na fé que vocês possuem, então vocês estarão ok. Perceba então, meus irmãos, por isso que não adianta só dizer eu creio. Não adianta só dizer que tem fé, eu tenho uma fé grande. E aí? Mas e a sua vida quando a fé é requerida? E a fé é requerida quando dói. A fé não é requerida quando o time está ganhando de 7-0. Não dá mais ali, não vai ter retorno. Você já está tudo bem, não precisa mais de fé. Já aconteceu. A fé é requerida quando eu estou lá no meu abismo e vem ali tudo aquilo que eu cantei, que eu vivi a vida inteira e pede de você e de mim uma resposta. Cadê a fé? Cadê a crença? Cadê a poesia? Cadê as mãos levantadas no louvor? Cadê a oração? Cadê tudo que a gente faz na nossa prática espiritual? Fé é requerida quando dói. Quando não dói, a fé não está sendo requerida, você está lá curtindo, você está tudo bem. Então, se eu não ando nessa fé, que é base, controlada pelo Espírito que soprou lá em Pentecostes, que é o nosso Consolador, que é a voz que vai lá soprar na tua orelha, está errado, não vai por aí, não entra nisso, não deixa a apostasia te pegar, não deixa a cena moldar o que você deva fazer ou não. Quando isso não acontece, se manifestam então o que Paulo chamou das obras da carne. E a lista é terrível, porque ela começa com imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ela fala, é isso que vocês fazem. Em algum desses você está dentro. Talvez mais de um como eu. Porque essa é a luta. Porque essa é a briga. É a briga da carne, é a briga do que você é como ser humano, da voz do controle do Espírito, que vai falando para você, não é por aí, da convicção da fé que você tem, mas vira e mexe, o que você fala? Você fala, aconteceu. Não é assim? E aí dá aquele clique e você fala, opa, preciso mudar de rota. Eu pequei, a flecha foi para onde não devia, eu perdi o alvo, que é a definição clássica de pecado, é perder o alvo, não acertar o alvo. Então Paulo fala, se essa construção de crença, guiados pelo Espírito, não acontecer, essas obras vão nos tomar. E qual é o problema dessas obras nos tomarem? Paulo responde, eu advirto como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo não fala nada aqui nem do amor de Cristo, dos seus pecados eu não me lembro mais. E você fala, mas por que ele está sendo tão duro? É porque Paulo está falando sobre uma consciência cauterizada de gente que entra nisso aqui e não muda nunca. Então, por exemplo, se você é alguém que consegue rapidamente adquirir um ódio pelo irmão, e eu acho que essa cláusula nas relações humanas, ela não é algo muito difícil de acontecer. E se você desenvolve isso, e isso cresce, e isso faz com que você tome atitudes,
Segundo Paulo, se você marcasse o aconselhamento com o apóstolo Paulo e falasse, cara, eu estou com ódio, eu não estou conseguindo, não dá, eu quero matar, e todas as dissensões que vêm com isso, Paulo falaria para você assim, você é livre para decidir, só não se esqueça, você não pertence ao reino de Deus. Não tem conversa, você não herdará o reino de Deus. Porque você está colocando o que você quer, a crença no que você pode crer. Ouviu? A crença no que você acha que pode crer. Na crença naquilo que você determina que pode crer. Então eu não acredito que eu posso deixar esse ódio, eu não posso deixar essa loucura que está acontecendo, eu não posso deixar isso, eu não consigo, porque eu tentei, então tentou. E você vai tentar a vida inteira, ou é o Espírito que faz. Através da nossa obediência, ou não há ser humano que vença as obras da carne. É por isso que você olha para essa lista e você vê essa lista em todas as épocas da história. Você olha para isso e fala, isso aqui não é coisa do século 21. Isso é matéria da humanidade em toda a sua história, em todas as regiões do globo. Porque é só através da obediência, baseada na fé, e no caminhar do Espírito que eu consigo vencê-las. E aí Paulo põe um contraponto, já que esse é o lado ruim, o lado bom é, em uma palavra, o que é plural, mas que ele chama em uma palavra, quando ele diz, mas o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem alguém aí que precisa de domínio próprio? Todo mundo aqui é controladinho. Tem alguém aí que precisa de mansidão? Tem alguém aí que precisa de paciência? Se eu então creio, obedeço, o Espírito me conduz, o resultado disso vai ser amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Contra essas coisas eu não preciso de um referencial escrito, é a minha vida, é a minha identidade. E ele conclui, Gálatas 5, dizendo, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Se o Espírito é a nossa poesia, a nossa convicção, a nossa vida, o Consolador, o que vem em Pentecostes, então vivam, porque o viver é o problema. A teoria não é complicado de entendermos. A pergunta que eu faço nessa manhã para todos nós no que parecemos com os Gálatas? No que você se parece com esse povo? No que eu me pareço com esse povo? E a primeira sugestão que eu quero que você pense é, você cria modelos de cristianismos baseados naquilo que você quer aceitar? Você cria formatos de que você fala, não, é isso aqui, mas se você for confrontado com a palavra, não sobra muito do seu argumento. Portanto, você criou um modelo que é um modelo não bíblico. Você cria um modelo e fala, esse modelo, ele é meu, autoria, eu. Porque é isso que acontecia na Galácia. Você cria modelo de vida cristã baseado em ensinos equivocados, e foi baseado em ensinos equivocados porque não há no seu coração desejo de checar algo, simplesmente se aceita, se recebe. É como ontem o boato da anarquia que aconteceria na nação por comandos, por gente que está nos presídios, por tudo aquilo, e bate um diz, peraí, checa a fonte, vamos tentar discernir, vamos tentar analisar o que está acontecendo, qual é o grupo, qual é o quadro, quem é a pessoa, é spam, é fake, o que é esse negócio? A gente está vivendo uma geração que aceita tudo, sem pensar. E quando eu faço isso, eu crio um modelo equivocado. Nós preferimos a lei, pois ela é lida, ela é cumprida. A gente discute o formato e ela é bem menos difícil do que crer no que eu não enxergo.
Eu prefiro então aquilo que é palpável, é o que eu quero dizer aqui. Se não for palpável, se não for matemático, eu ouço isso muitas vezes, não é racional. Pô, caramba, não é mesmo? Eu nunca me encontrei com alguém que viu o céu, que Jesus, que a palavra prometeu e voltou para me contar. Eu acho que quando eu morrer, eu vou falar assim para os que estiverem ao meu redor: eu vou lá ver, se não for legal, eu dou um jeito para informar. Porque eu não sei, mas eu creio. Você crê. Então não há uma razão absoluta que me informe de todas as coisas. E nunca haverá na terra enquanto Cristo não retornar. Pois a vocação é viver acreditando naquilo que não dá para formularizar, que não dá para tornar matemática, que não dá para se transformar em algo matéria como isso aqui. Quando você, meu irmão e minha irmã, não estiver vendo então diante da sua trajetória, quando você não estiver vendo algo que você gostaria de ver para se agarrar, quando você não ver uma saída para os seus problemas, lembre-se, é nele, é crendo, obedecendo, guiado pelo Espírito, as únicas chances que você terá para vencer os dramas que você está enfrentando. Não prossiga com seus planos quando eles forem contra a vontade de Deus. Não prossiga, em nome de Jesus eu te suplico, não prossiga quando você pode estar na verdade num movimento de fuga, porque você não quer enfrentar as suas limitações, e quando eu não quero enfrentar as minhas limitações, é melhor fugir, é melhor abortar, é melhor interromper, porque assim eu não vou ter que olhar no espelho dos dramas que eu tenho que consertar em mim, e que Deus quer consertar em mim. Então eu prefiro fugir. Não fuja. Creia em Deus, pois Ele é sim o restaurador de tudo que foi quebrado. Creia em Deus, pois Ele te fortalecerá. Creia em Deus e o obedeça. Esta é a nossa vocação. Vocação de quem foi crucificado com Cristo e pode dizer: vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé naquele que se entregou e morreu por mim. A Ele seja a honra, o louvor e a glória. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. E eu quero pedir que você olhe para dentro de você, e tudo que você detectar que é modelo seu, coloque hoje nos pés da cruz e fala: Senhor, me ajuda, eu não quero ter o meu, eu quero ter o seu. Senhor, ajude a fazer o que o Senhor diz, não o que eu acho melhor. Senhor, me tire dessa condição de descrença, porque quando eu quero fugir é porque eu não creio mais que é possível Ele fazer. Abra o seu coração com Ele, vai falando com Ele, vai tirando do teu coração o que você tem de problemas com a fé, o que está sendo difícil crer. Paulo foi uma voz ali para a Galácia dizendo: gente, as respostas estão em Cristo, não nos modelos criados. Olhe para o teu coração e peça ao Espírito entrar com uma lanterna dentro que possa expor tudo aquilo que precisa sair, para que fique só vivo, não mais eu, mas Cristo em mim. Vamos ter um momento de silêncio. Ore à vontade. Ore à vontade. Oh, Senhor.
sentem, acreditam que ultrapassaram seus limites. Ouve, Senhor, o clamor de gente que te pede agora socorro nesta manhã, por não conseguir crer em tudo, principalmente naquilo que dói. Ouve o clamor nesta manhã de gente que construiu seu modelo para não enfrentar a realidade daquilo que é. Ouve, Senhor, o nosso pedido de socorro, pois nós queremos nos juntar a Paulo, Senhor, e dizer: já estou crucificado com Cristo. E Deus, que frase difícil, Senhor. Que frase difícil de ser dita quando queremos manter o controle da vida. Quando queremos dançar a música que gostamos de dançar. Que frase difícil para ser dita quando as obras da carne estão falando bem alto. Que frase difícil, Senhor, quando nós temos outros ali dando as mãos para o equívoco e não as mãos para o acerto. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir por socorro, por ajuda, e que possamos, Senhor, sim, na identificação do que Cristo fez na cruz, não colocarmos limites para a nossa caminhada espiritual, dizer isso não dá, aquilo outro não dá, isso eu não quero mais, isso eu desisto, isso eu largo, isso eu abandono. Senhor, tira isso do nosso vocabulário e adicione no nosso vocabulário tudo aquilo que nos dá poder para crer de que não há impossíveis para Deus. Em Teu nome, Jesus, em Teu nome, dá-nos a consciência de que o Senhor nos chama, nos vocacionou para viver crendo no que não enxergamos. Que o Senhor nos chamou para sermos guiados pelo Espírito, e vivendo pelo Espírito, vivamos uma vida com significado. Ajuda-nos a entender e a viver repartindo o fruto do Espírito no nosso amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor, e não nos permita empurrar um desses itens para debaixo dos tapetes, dos nossos mecanismos de defesa, mas tira para fora, bem longe da gente, do nosso coração, e deixe Cristo viver mais em nós. Cristo vivo em nós. Oh, Cristo e o seu poder. E aos que estão se sentindo no fundo do poço, Senhor, ali, eu te suplico, agarre-os com teu amor, abrace-os com teu poder e sopre no coração de que o resultado da fé, da vida da fé, da obediência e do Espírito, o resultado vem no consolo, na transformação, na manifestação do poder de Deus hoje. Porque o mesmo Deus de hoje é o Deus do passado, é o Deus eterno. E o seu poder vai além dos céus. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nossa pragmática, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Creiamos neles, meus irmãos.
abraçar e dividir o nosso amor. Ministre fé ao teu irmão. Creiamos nele. Creiamos nele. Aleluia.